Galera, tudo bem com vocês? Aquele abraço para todo mundo aí. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Gente, hoje é um dia extremamente especial, né? Nós temos aqui hoje, por obra divina, hoje nós temos um convidado que nada mais nada menos é divino. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa seu like. Se você quiser participar dessas gravações, por favor, deixa a sua descrição aí nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês e vai procurar. Como diz a canção do Belchior, tudo é divino, tudo é maravilhoso. Maravilhoso até, mas ninguém é divino, só o seu Ademir. Seu Ademir, é uma honra gigantesca poder estar aqui com o senhor. Primeiro, eu queria agradecer toda essa gentileza que o senhor teve comigo durante a semana, essa paciência comigo, porque a gente ficou bastante ansioso, porque tem um cara como o senhor, para a gente, foi assim, a cereja do bolo. Para falar da carreira do senhor Ademir, nós temos um montão de gente que vai perguntar isso para o senhor. Eu queria começar fazendo uma pergunta, antes das considerações iniciais do senhor, eu queria começar a fazer uma pergunta para o senhor um pouco mais da atualidade. O senhor que foi um lorde dentro de campo, eu queria perguntar para o senhor Ademir, o que o senhor achou do lance do jogo do América e Santos, sobre o tão fair play que não houve, ou, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse lance, e antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o senhor estar aqui com a gente, Ademir. Boa noite. Boa noite, meus amigos, eu agradeço essa oportunidade de estar aí com vocês. Eu acho que tudo isso aqui que está acontecendo, na verdade, para mim é muito novo, porque no meu tempo não tinha esse tipo de coisa, né? A gente treinava um pouquinho, falava um pouquinho com o repórter, no microfone, mas isso aqui para a gente é complicado. Ainda bem que meu filho está aqui, está me ajudando, a gente pode estar se comunicando, batendo um papinho. Agora, inclusive, eu quero pedir até para vocês me perdoar, porque essa semana eu peguei uma gripe, peguei uma tosse, aqui em São Paulo, muito frio, muita chuva, então eu me meti a querer jogar bola, com 82 anos, eu quero entrar no campo, fazer gol, como é que pode? Aí a gripe me pegou mesmo, não teve jeito. Agora, aquele lance do centroavante, a gente sabe que o centroavante, ele procura fazer gol, ele quer fazer gol. Eu entendo que seria mais, talvez, se o juiz pudesse estar invalidando o gol. Mas parece que o juiz também demorou um pouquinho, né? Então, é lamentável que aconteça, porque o jogador se machucou, realmente se machucou, e o centroavante, ele chegou, driblou, tirou a bola, fez o gol. Então, para ele foi uma coisa espetacular fazer o gol. Mas eu acho que seria a interpretação do juiz seria mais correta. Perfeito, senhor Ademir. Ô, Kleber, eu falei aqui, senhor Ademir, nós vamos passar agora para uma rodada, todo mundo aqui querendo fazer pergunta para o senhor, tá bom? O Tá Kleber, bom. por favor, Kleber, você levantou a mãozinha, você mantém ainda seu desejo de perguntar, meu querido? Fica à vontade. Claro, claro, claro. Sim, primeiro, uma honra estar na presença aí de tão ilustre ídolo do futebol brasileiro, né? Então, incontestável não participar fazendo uma pergunta. Obrigado. Na verdade, eu queria saber é claro que nessa época que nós vivemos hoje não há tantos times tão excepcionais como naquela época. Nós tínhamos vários times que encaravam de frente times como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, times do interior muito bem estruturados, diferente de hoje em dia. Naquela época, qual era o time mais casca dura, mais casca de ferida para se enfrentar? Bem, depende muito da época, né? Eu acho que nessa época de 60 era o Santos, né? O Santos com aquele ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, era terrível. Tanto que eles ganharam tantos campeonatos aqui paulista, nós ganhamos 63 e 66 e depois 72. Então era o Santos. Agora, teve uma época também que o São Paulo montou uma boa equipe, estava muito bem. Tivemos a época do Cruzeiro,
com o Cruzeiro Forte lá, com o Tostão, Dirceu Lopes. O Internacional também teve uma época que estava muito bem. Então, eu acho que dependendo da época, a equipe surgia bem. Então, e o Santos, a gente realmente, com Pelé e companhia, a gente não pode esquecer nunca. Senhor Ademir, nós temos aqui uma presença de... Obrigado, Kleber, de uma pessoa ilustre aí, Gisele, palmeirense doente. Senhor Ademir, a Gisele, se desculpa se você permite, senhor Ademir, a Gisele está no hospital, ela fez uma cirurgia hoje, mas ela, sabendo que era o senhor, ela fez questão de aparecer, uma palmeirense doente, está aí lá. A gente está feliz, Gisele, de ver você aí, emocionado está a gente também aqui, a gente vê e tenho certeza que tudo correu bem, né, Gisele? Uma boa, pô, legal. Estamos muito felizes em te ver, Gisele. Boa noite aí. Desculpa aí, eu estou um pouco emocionada mesmo. Boa noite, Primeiro Gisele. porque eu amo futebol, vocês sabem, né? E eu jamais perderia a live aí do seu Ademir, que para nós palmeirense é um deus na terra, né? Então, obrigado. Dei uma atrasadinha, mas eu precisava ver e falar com o senhor. E eu agradeço aí o carinho de todos os colegas, todo mundo rezando por mim, me mandando mensagem. Tenho certeza que faz parte da minha cura, toda essa atenção que vocês estão me dando aí. Que bom, Gisele. Posso fazer minha pergunta? Claro, claro, Gisele. Não faz uma pergunta muito difícil, não, tá, Gisele? Para o senhor tudo é fácil, senhor Ademir. Não. O senhor sabe responder tudo muito fácil. Craque como o senhor, vai ser moleza a minha. Tá bom. Tudo bem com o senhor? Então, essa semana eu peguei uma gripe, uma tosse, muito frio aqui em São Paulo, chuva, mas se Deus quiser, a gente vai poder passar aqui esses momentos agradáveis com vocês. Ah, tá certo. Então, pessoal, é o seguinte, eu sou advogada de formação, e uma vez, na Justiça do Trabalho, eu tive a honra de fazer uma audiência com o seu Ademir. O senhor foi juiz classista um tempo, não foi? 5 anos. Eu cheguei já a estar na mesma mesa de audiência com o senhor há muito tempo atrás, e me lembro que na hora eu falei, e agora? O que eu faço? Porque eu estava ali advogando, né? Então não podia também sair muito do script, né? Mas eu me lembro disso com bastante carinho também, conto para os meus filhos. Legal. E é muito legal. Fizemos um acordo? Eu tava, naquela ocasião, eu estava pela empresa e foi resolvido, sim. Que bom, tá vendo? Beleza. O senhor ajudou lá na hora também. Eu sempre quero fazer um gol. Isso aí. Mas assim, além dessa coincidência, né? Eu tenho uma... Acho que é até importante o senhor saber, né? Eu sou paciente oncológica e eu trato já há 12 anos. Fiz uma outra cirurgia hoje, mas estou bem. E o meu maior cirurgião, o que mais me atendeu, e que o cara é fera também, ele se chama Dr. Ademir Narciso. E o nome dele é em homenagem ao senhor, porque ele é de família palmeirense. Que legal, que orgulho, né? Não podia perder a live de jeito nenhum. Obrigado, é um orgulho muito grande. E para nós, aqui do grupo, é uma honra estar falando com o senhor, com certeza. Eu vou fazer uma pergunta que é simples, e eu não peguei logo o começo, se já tiver feito, aí depois eu vejo na live. Eu cheguei a ver o senhor jogando no palestra, porque eu vou desde criança, e eu sou aquela palmeirense que é palmeirense quando tá ganhando, quando tá perdendo, quando tá na Série B, quando tá indo... ganhando lá no Maracanã, onde quer que seja, entendeu? Correto. E eu queria saber do senhor, na história, né, do Palmeiras, porque o senhor, graças a Deus, é um dos ídolos que é reverenciado pelo torcedor palmeirense, porque acontece muito de outros ídolos não serem respeitados como merecem, né? Mas eu sei que o senhor é muito acolhido e muito recebido no Palmeiras sempre, já vi o senhor no estádio também, mas eu queria saber, em termos de futebol, de todos os camisa 10 ou que fizessem a sua função,
depois do senhor, né? Porque ninguém se iguala, o senhor é o Pelé do Palmeiras é o Ademir da Guia, né? Então eu queria saber se o senhor listaria um ranking, não de 3, o primeiro, o segundo, o terceiro, mas de 3 bons jogadores que jogaram na sua posição no Palmeiras depois que o senhor saiu. No Palmeiras, Djalminha. Sim, Djalminha foi um craque. sim. Quem mais? Deixa eu ver. O Alex, seu Ademir? Alex, Djalminha. Tivemos uma Madruga também, que veio acho que do Uruguai ou da Argentina, não tenho certeza. Madruga era uruguaia. Uruguaio? Uruguaia. Nós tivemos vários meias muito bons, mas eu acho que o Djalminha foi aquele... É o melhor. Eu acho, na minha opinião, é o melhor. Entendi. Posso fazer mais uma, Fábio? É rápido? Rápido, Gisele, vamos lá. Não, eu mereço, vai, gente. Tá bom, vamos lá. Rapidão. Tá bom, eu comungo do que o senhor falou aí, também acho esses 2 bem importantes, acho que o Djalminha tem uma expressão ainda maior, e eu queria saber agora, em termos de time, por exemplo, o time de 96, o time de 93, o time de 2019, 2020, dos que o senhor viu. Claro que nenhum está à altura da primeira academia, mas desses times que ganharam títulos, qual você achou que foi o mais bonito de ver jogando? Do Palmeiras. Eu acho que a equipe da Parmalat. Ela foi uma equipe que também ganhou. Voava, né? Jogou um futebol muito bonito. Sim. Muito bonito. Tá bom. Ó, tá vendo como foram fáceis, seu Ademir? Obrigado, ainda bem. Eu que agradeço. Gisele, estamos felizes em te ver bem, viu? Obrigado por você participar. Eu fiz um esforço aqui, eu estava grogue até umas 2 horas atrás, eu falei, eu tenho que estar acordada, Aí consegui. Muito feliz. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Vou dando continuidade aqui. Obrigado, parabéns. Claro. Bom saber que você está bem. Eu vou assistir. Tá bom. Um beijo para todos. Obrigada, seu Ademir. Tchau, tchau. Melhora. Giló, por favor, a sua pergunta, meu querido. Alô? Ângelo? Oi, estou ouvindo. Oi. Pode fazer. Desculpa. Boa noite a todos. Gisele, bom te ver bem, viu? Obrigada. Senhor Ademir, prazer conhecê-lo, prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela presença. Eu queria saber um pouquinho da história do senhor. O senhor veio do Rio de Janeiro, deve ter vindo muito novo para São Paulo. Como que o senhor veio? Quem trouxe o senhor para cá? E como é que foi sua adaptação? Então, eu sou de Bangu, né? Bangu, aí do Rio. Joguei 4 anos no Bangu, 2 anos infantil. 59, nós jogamos juvenis, e o Bangu foi campeão juvenil em 59, campeão carioca. Aí, em 60, o Bangu foi convidado para fazer o primeiro torneio internacional de Nova York, e o técnico levou 4 jogadores que tinham sido campeões. Então, eu também estive em Nova York em 60. Depois, em 61, fizemos uma excursão com o Bangu pela Europa, e depois fomos jogar novamente em Nova York. Agora, a minha vinda para o Palmeiras foi que o Bangu foi fazer 2 jogos em Campinas, 2 jogos amistosos. E nós jogamos contra a Ponte. Eu estava ainda jogando no Aspirante nessa época. No Aspirante, e ganhamos de 4-0. E depois jogamos no domingo contra o Guarani e empatamos de 0-0. O Renganeschi, Armando Renganeschi, um argentino, ele era o técnico do Guarani. E então ele citou o meu nome para que o Guarani comprasse o meu passe. Mas o Bangu não quis vender. E passando uns 6 meses, ele veio para o Palmeiras, o Armando Renganeschi. E novamente, então, ele citou o meu nome. Aí os diretores vieram aqui no Rio, aí no Rio, e conseguiram acertar, e o Bangu vendeu o meu passe para o Palmeiras. Na verdade, o pessoal do Palmeiras não me conhecia, porque eu acho que tinha jogado apenas uma vez em São Paulo, um amistoso, mas foi devido ao Renganeschi
que achou que eu merecia e eles me contrataram. Sorte dos palmeirenses. Maravilha. Zé Luiz, do Rio de Janeiro, por favor, sua pergunta, meu camarada. Ronaldo, esperar o pessoal girar e depois a gente chega lá. Zé Luiz, do Rio de Janeiro, por favor, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos aí, Gisele. Saúde sempre, tá? Boa noite. Ademir, é um prazer enorme. O Geral acabou roubando um pouquinho da minha pergunta. Você também teve uma passagem pelo Botafogo na base, né? No início, né? Passou pelo Botafogo. Não, mas sabe o que aconteceu? Com o Botafogo foi diferente, porque quando eu fui treinar no Bangu, fui eu e um colega meu. Nós fomos treinar no infantil. E quando terminou o treino, o técnico me chamou e ele falou assim: "Você é filho do Domingos?" Eu falei: sou filho do Domingos, tal. Então ele falou: "Puxa, o seu pai, joguei junto com o seu pai, jogamos juntos, tal, tal." E nesse tipo de coisa, ele falou: "Não, então você volta, começa a treinar, tal." E eu e o meu amigo começamos a treinar no Bangu. Inclusive jogamos esses 2 anos no infantil. E eu fiquei meio encucado, não sei porquê, e com esse negócio de o meu pai ter me ajudado no início, nessa primeira dificuldade que eu tive. Aí, eu não sei porquê, um dia eu fui treinar lá no Botafogo. Peguei o trem ali em Bangu, soltei lá na Central, fui lá em General Severiano e treinei lá no Botafogo, também no infantil. Treinei, só que lá eles perguntaram: "Como é o seu nome?" Eu falei: Ferreira, porque o meu nome é Ademir Ferreira da Guia. Falei: Ferreira. Aí treinei lá, tal, tal, tal. Quando terminou o treino, o técnico me chamou e falou: "Você é filho do Domingos?" Falei: "Sou filho do Domingos, tal, tal." "Então vem aqui, no sábado." Isso era uma quinta-feira. "Vem no sábado fazer um joguinho com a gente, vai ter um jogo amistoso e tal." E eu fui lá no sábado, joguei com o pessoal do Botafogo, mas depois eu nunca mais fui no Botafogo, não teve jeito. Então só foi essa passagem. Inclusive, tem um amigo meu que veio me perguntar, eu falei: "Eu tenho essa foto do Botafogo." Eu falei para ele: "Dá uma olhadinha, que o meu calção é diferente daqueles outros." Porque os outros colegas, eles eram do Botafogo. E eu estava com um calção diferente que eu, na verdade, foi um treino só que eu fiz lá. Mas foi muito bom, eles me receberam muito bem. Mas o rapaz falou: "Você é filho do Domingos?" Eu falei: "Sou." "Ah, então pode voltar." Aí eu voltei, mas não consegui voltar mais, não. Agora vai a pergunta. Sobre a justiça e injustiça. Os grandes jogadores, ou o pai, ou o filho, não seguem a carreira, ou não foram grandes. Atualmente você pega o Romário, o filho dele não é um grande jogador, o Bebeto, vários exemplos, Júnior. O senhor teve o privilégio de ter um pai craque e o senhor também cracaço. E agora falar sobre injustiça. A 10 de 74 era sua. O que aconteceu? O que era o comentário? O Zagallo não falava nada com o senhor? Como é que era aquele burburinho lá em 74? Então, em 74, porque aconteceu assim. O meu pai, ele jogou em 38 na França, né? Na Copa do Mundo da França, em 38. E eu tinha um desejo muito grande, me esforçava muito para merecer uma convocação. E aconteceu em 74. Quando nós chegamos lá, na concentração, o Zagallo me chamou e falou: "Ademir, o Rivelino é o titular." E o Rivelino tinha jogado em 70, e eles ganharam a Copa do Mundo contra a Itália, aquele ataque de Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. O River é titular. Eu falei: "Tudo bem, eu estou aqui, se precisar, eu estou para ajudar." Então foi essa a conversa que o Zagallo teve comigo, que o River seria o titular, e eu entendi que o importante era estar junto com o pessoal e que a gente pudesse ir ganhando mesmo. E só não ganhamos da Holanda porque nós bobeamos no início do jogo, 2 gols, nós podíamos ter feito 2-0. O time da Holanda era muito bom, e aí eles conseguiram ganhar, e nós fomos jogar a terceira e quarta. Mas
eu acho que a equipe, o técnico que tem que resolver, o técnico que tem que chegar numa conclusão é que está colocando aqueles melhores. E no último jogo eu entrei, só que no segundo tempo, não sei, com 10 minutos, tal, 15 minutos, estava 0-0, e o Zagallo me tirou para colocar o Mirandinha. O Mirandinha é centroavante, né? Centroavante do São Paulo. Aí depois pergunto, porque quando tira um jogador e ganha, é uma coisa. Quando tira e perde, é complicado. Aí ele teve que explicar por que ele me tirou e por que colocou o Mirandinha. E ele falou, eu coloquei um centroavante para ganhar o jogo, mas não ganhou, né? Então, é complicado você poder ter que esperar. Por que tirou o Ademir, tal. Mas depende do técnico. O técnico tem que resolver, chegar a uma conclusão. E é importante que, quando ele mexe, a equipe melhore, né? Isso aí é importante. Maravilha. Em 70 jogaram 4 camisas 10, porque em 74 jogaram os 2. Rivelino e o senhor, né? No último jogo, porque o Paulo César, o Caju, machucou, e o Luiz Pereira foi expulso, entrou eu e o Alfredo Mostarda. Mas é aquele negócio, né? Futebol é importante ganhar sempre. Uhum. E quando não ganha é complicado. Ótimo. Ronaldo Ribeiro. Boa noite, grande Miraguia. Boa noite, Ronaldo. Prazer em falar contigo. Obrigado. O senhor é unânime, palmeirense, do Igor. São um dos 4 que ainda tem o bustos lá, né? O senhor, o Dudu, o Valdemar Fiume e o Marcos. Tive prazer de conhecer o Valdemar Fiume, também monstro sagrado do Palmeiras, né? Mas pergunto para o senhor. O senhor fez 902 jogos com o Palmeiras. Isso. Isso no futebol de hoje não existe mais, né? Naquela época, o jogador pensava em se forjar num grande clube para chegar a uma seleção e não tinha tanto essa visão de Europa. Como é que o senhor vê as mudanças do futebol? Porque eles foi mudando gradativamente, né? Naquela época, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca eram muito fortes. As equipes eram muito fortes, as equipes chamadas pequenas, né? E hoje acabou. Hoje acabou. A molecada nem começa, já quer ir embora para a Europa. Como é que o senhor vê essa mudança? Então, eu acho que tudo modernizou. Ficou tudo muito mais moderno, tanto o gramado, a chuteira, a camisa. Eu acho que ficou a maneira de treinar, ficou tudo muito mais moderno, né? E o futebol, a gente às vezes vê a equipe jogando, mas o problema é que o torcedor, nosso torcedor, ele também já jogou, não é verdade? Ele não foi profissional, mas todos nós jogamos ou na várzea, ou na escola, todo mundo jogou. Então, é fácil você perceber quando o seu time está bem, quando um jogador está bem, quando o goleiro leva um frango. A gente sabe, a gente percebe porque todos jogamos, né? E, às vezes, a gente nota que a nossa equipe jogou mal e o centroavante não é bom, o meio do campo não está bom, o goleiro está socando a bola não sai da pequena área. Então, a gente vê tudo isso, não é verdade? Então, eu acho assim, equipes para realmente se impor, tem que ter uma boa defesa, um bom goleiro, tem que ter Hoje, o ataque, a gente nota que o ataque volta, todo mundo volta, né? Está todo mundo ali defendendo, correndo, tal. Na nossa época, nós tínhamos 2 pontas, tínhamos o César Maluco na frente e o Leivinha, jamais eles voltavam, não voltavam nunca. Então, eram realmente atacantes. Então, eu acho que, nesse sentido, o futebol mudou muito. Agora, normalmente, tem uma equipe que se destaca. Atualmente, a gente tem percebido que o Palmeiras está se destacando, né? Às vezes, o Flamengo se destaca, joga bem e tal, mas quando joga mal, o torcedor também vai, não aceita, quer mudança, tira técnico.
Então, o futebol é isso. Eu acho que nós vamos continuar sempre torcendo e, quando a equipe ganha, é importantíssimo. É tudo lindo, né? Quando é campeão, é importantíssimo. Agora, a gente sabe, a gente percebe, porque todos nós fomos jogadores, né? Alguns profissionais, outros não profissionais, na escola, na várzea. Então, para nós é fácil identificar quando o seu time está bem, não é verdade? Sim. Então, eu acho que tudo modernizou, mas o futebol, acho que... Deixa eu só complementar uma perguntinha de bastidor agora. Tá bom. Em 74, Tá bom. o seu amigo Leão bateu no Marinho? Não, bateu não. Problema todo. Porque reza essa história, né? Não, bateu o gol não. do lado saiu nas costas dele, né? Nas costas do Marinho, que atacava muito. Exatamente. Mas o Leão ficou muito zangado, mas o problema ali, tudo bem, o Marinho tocou a bola errado, mas os nossos zagueiros pararam no meio do campo, deixando o Lato impedido. E ele estava no campo dele, então ele não estava impedido. E era muito rápido. Então, na verdade, o erro não foi só do Marinho, que tocou a bola errado, e eles fizeram um contra-ataque, mas a nossa defesa não podia parar. E eles pararam pensando que ele estava impedido e ele estava no campo dele. Então, nem o VAR ia dar impedimento. Obrigado, Ademir. Senhor Ademir, vou fazer uma pergunta para o senhor, mas não é uma provocação, é uma pergunta rápida, que dependendo da resposta do senhor, ou o senhor vai fazer a Gisele feliz ou os demais. O senhor que jogou naquela época, o senhor sabe a real importância de disputar os determinados campeonatos. Eu gostaria de saber do senhor, o Palmeiras é ou não campeão mundial, senhor Ademir? Então, a gente sabe que o Maracanã estava lotado, né? No último jogo. 51. Vocês estavam lá no Maracanã? Eu não tinha nascido ainda. Não, mas na concepção do senhor, o que o senhor acha? Não, eu acho que parece que foi oficializado, né? Que nós somos campeões. Mas eu acho que isso é uma coisa que, para o futebol, para o esporte, é muito legal. Você discutir esse negócio, Palmeiras tem campeão, Palmeiras não tem mundial, tal. Enquanto a gente estiver falando e discutindo sobre isso, legal. O ruim é quando começa a brigar, a se matar, um matou o outro. Então, aí é uma coisa muito triste, né? Mas eu acho legal, eu acho que eu dou a minha opinião, porque o Palmeiras parece receber um documento que fala que foi campeão mundial. Tem gente que fala que não foi campeão mundial. Então, a gente vai falando, eu falo que foi, outro fala que não foi, outro fala que foi. Cada um tem a sua ideia, tem seu pensamento. Por exemplo, o Bangu jogou o primeiro torneio internacional de Nova York. Eu não falo que o Bangu foi campeão mundial, porque ganhou aquele torneio, né? Agora, esse torneio no Maracanã, parece que tinha 130 mil pessoas contra o Juventus. Eu não consigo lembrar bem. Mas o importante é isso, a gente poder estar falando que tem, que não tem, que o esporte é assim mesmo, cada um torce para o seu time, né? Quando está ganhando, é tudo uma festa. E graças a Deus, nós estamos ganhando, está indo bem, a torcida gosta do técnico, gosta do Abel, o que é difícil também, né? Porque normalmente, quando o time perde uma, duas, já querem tirar o técnico. Então, o futebol é isso. O futebol, eu acho que a gente tem que procurar torcer cada um para o seu time, respeitando. E quando ganha, a gente fica mais feliz. Divina, maravilha, é isso aí. O senhor é um lorde. Rião, só pergunta, meu querido. Primeiro, boa noite, meus amigos. Melhoras para a Gisele. E, seu Ademir, é um prazer muito grande estar falando com o senhor. Obrigado. Eu sempre amei o futebol, eu sempre, desde moleque, eu com 14 anos, eu fui para a Argentina, sou São Paulino, fui assistir sozinho São Paulo com Independiente, mas eu tinha também com 12, 13 anos, eu ia até o Parque Antártica, Pacaembu, para ver o senhor jogar, porque categoria era com o senhor mesmo. E eu
É um prazer enorme falar com o senhor. E só para não deixar uma pergunta em branco, eu queria saber do seu gol que o senhor achou que mais mexeu com você, com o senhor, e qual foi a maior alegria dentro de campo? Bom, a maior alegria, eu acredito que foi em 74, quando nós jogamos a final contra o Corinthians, né? E nós ganhamos com o gol do Ronaldo. Eu estava nesse jogo. Então, esse jogo foi interessante porque em 74, o Corinthians fazia 20 anos que eles foram campeões em 54, 74 faziam 20 anos. E a crônica, os jornais, deixaram bem claro que o Corinthians ia ser campeão. E então, eles tinham mais ou menos 130 mil pessoas, acho que 100 mil eram corintianos no Morumbi, né? E o palmeirense, quando nós entramos, olhamos assim, só tinha uma filinha assim de palmeirense. Bonezinho verde, né? Exato. Chapeuzinho verde. Isso, mas a nossa equipe tinha sido campeã já em 72, 73. Se nós perdêssemos 74, não tinha problema. E o Corinthians não, o Corinthians, eles tinham que ganhar. Era importantíssimo, não podia perder. E isso eu acho que não foi bom para os jogadores, né? Eles tinham esse peso, a torcida exigindo, e a crônica falando. Eu acho que eles sentiram naquele momento lá do jogo. Então, e a nossa equipe realmente era muito boa. Muito forte. Nós vimos jogando, o Brandão montou uma equipe e que ganhou 72, 73, depois 74. Então, era aqueles 11 mesmo jogadores, e tínhamos, entrava às vezes o Fedato, o Ronaldo, né? O César foi suspenso. Então, era uma equipe realmente vencedora, né? Então, nós podíamos até perder. Eu acho que esse tipo de coisa deixaram os jogadores do Corinthians um pouco apavorados. Legal. Muito obrigado. Um abração para o senhor. Nada. O gol mais bonito, o senhor falou, senhor Ademir? Desculpa. Então, olha, o gol mais bonito, eu fiz um gol no Morumbi contra o Santos, numa falta, porque, na verdade, eu não bati a falta porque eu não chutava muito forte. E essa falta foi da lateral, e era uma falta realmente para cruzar a bola. E eu ia cruzar. E o Santos tinha um goleiro, o Serras, era muito alto, muito bom, saía muito bem. E naquele instante que eu bati, eu percebi ele saindo para realmente ir pegar a bola no alto. Foi quando eu mudei a maneira e toquei no gol. E fiz um gol também contra o São Bento de cabeça, que eu acho que foi um gol assim, muito diferente, muito bonito. Em Parque Antártica, no gol da piscina, fiz um gol eu não fazia gol de cabeça, esse gol também foi muito bonito. Legal. Maravilha, senhor Ademir. Obrigado, Rião. Zé Luiz de São Paulo, depois eu vou passar a palavra para o seu Márcio, tá? Zé, você agora, meu querido. Boa noite a todos. Muito bom ver a Gisele sorrindo aí, estou muito feliz. Até fiquei meio emocionado aí. Eu posso falar, porque eu comentei, eu conheço a Gisele praticamente de criança, então estou super feliz de ver ela assim. Obrigada mesmo. Eu vou falar para o meu pai, que você está seu feliz. Pai é meu truta, né? Eu sou São Paulino, viu, só Ademir, mas o pai dela é palmeirense doente, mas é muito meu amigo. Tá? Que legal. Gosto muito da família toda. Agora, senhor Ademir, eu fiz 60 anos agora, eu tive o privilégio de assistir, porque antigamente, na década de 70, a gente não ia ver só nosso time, como a Mauri acabou de falar. Tinha um clássico bom, Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo, a gente gostava de assistir. Então eu vi no campo os 4 camisa 10. Camisa 10 do Santos, é um tal de Pelé, camisa 10 do Palmeiras, o senhor Ademir, camisa 10 do Corinthians, Rivelino, e camisa 10 do São Paulo, Pedro Rocha. Quer dizer, todos nível 10. O Pelé era de outro mundo, né? Mas eu, graças a Deus, tive esse prazer. Agora, vou fazer uma pergunta, agora, tecnicamente falando, qual que era o jogador, assim, eu sei que o senhor participou praticamente das 2 academias, qual o adversário mais chato que te marcava?
Assim, você fala aquele cara, não que dava porrada, mas aquele cara que te marcava, ficava, tipo assim, encarnado no senhor. Tem alguma lembrança? Então, tinha o Chicão, você deve lembrar o Chicão de São Paulo. Aquele Ele era também. muito forte É. e ele marcava muito bem, mas ele não era assim violento, não. Mas o Chicão Ele era viril. Era viril, era um jogador viril. Então, eu acho que o Chicão era um jogador que, não é que eu não gostava de jogar, mas era preocupava, né? Entendi. Que bom. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Maçã. Obrigado, Zé. Seu Márcio, boa noite aí. Uma satisfação poder ter o senhor aqui com a gente. Se eu puder fazer a sua pergunta, seria muito gratificante para todos nós. Boa noite a todos. Prazer em conhecer. Estou participando pela primeira vez. E quem me convidou foi o meu amigo Zé Luiz, aí, São Paulino. E ele sabe que sou um palmeirense inveterado, né? Então, ele, quando foi participar o senhor Ademir hoje aí, ele me convidou e eu estou tendo o privilégio de conhecer todos vocês. Prazer em conhecê-los, tá? Senhor Ademir, eu vi muitas vezes o senhor jogar, né? E queria fazer uma pergunta, assim, uma pergunta meio chatinha. Pois não. Na época do Parque Antártica, a turma do amendoim era chata mesmo? Pegava no pé mesmo a turma do amendoim ali nas numeradas? Era chata mesmo. Como é que o senhor lidava com isso? Pegava no pé dos técnicos ali, a turma do amendoim era terrível. Era mesmo, então? Não, a gente... É que, na verdade, nós, lá dentro do campo, a gente não ouvia, mas Sim. Sabia que a turma do amendoim... Eu acho que até hoje existe essa turminha que fica ali atrás dos jogadores, atrás do técnico, até hoje eles ficam ali falando. E, às vezes, a equipe não joga bem, e eles aproveitam para falar mesmo. Isso aí é uma coisa que é do futebol, né? É como eu falei, todos nós jogamos futebol. A gente sabe quando o jogador não está bem, está mal, quando o jogador é um craque. Então, a gente sabe. Então, o jogador que sai da sua casa, que paga o ingresso, tem que pegar condução. Se ele vê o time jogar mal, se ele está bem atrás do técnico, ele reclama mesmo. Não tem jeito. São os filhos e os netos da galera antiga, então. É isso aí. E só para lembrar um pouquinho, eu estava no estádio, eu acho, na minha opinião, eu lembro muito bem desse gol de falta que o senhor fez contra o Santos. Mas eu lembro de um gol que o senhor fez contra a Portuguesa, se não me engano, no Pacaembu. No Pacaembu, no gol dos Portões. Isso. Passou no peito e fez um golaço. Isso está na minha memória até hoje. Verdade. O Jorge Mendonça cruzou, Exatamente. Eu cheguei, matei no peito e nem chutei, só toquei. Só tocou, a bola vai. Bom, o nervosismo, né? Verdade. Isso que ele era peculiar, né? Naquele jogo, eu ganhei o rádio. O motorrádio, ganhei o motorrádio. Era o melhor jogador em campo, verdade. Em campo. Verdade. É isso. Que Meus legal. Amigos, obrigado. Parabéns, senhor Ademir, e agradeço até hoje por todas as partidas que o senhor jogou e por todas as alegrias que deu ao time do Palmeiras. Tá okay? Muito legal poder ouvir tudo isso. Arthur Ortega, meu querido, você agora, chegou a sua vez. Fábio, depois, se você puder chamar o Odécio Fábio, é palmeirense também. Tá bom. Odécio, chama sim. Está participando hoje pela primeira vez com a gente. Tá bom. Uma perguntinha aí. O Arthur faz a pergunta, depois o seu Décio entra na sequência, tá bom? Maravilha. Vamos lá, Arthur. Seu Ademir, obrigado aí pela presença. Eu sou corintiano, mas a gente se encontrou num churrasco certa vez, aniversário do Voltão, né? E cheio de... Tá lembrado, né? Cheio de palmeirense. E você via, era num clube, aí você via um bolinho de gente, falava, o Ademir estava no meio. Aí um bolinho mais para cá, tava o Ademir no meio. Todo mundo querendo autógrafo e foto com ele, e um monte de gente com camisa pendurada no pescoço, e ele, na maior humildade e paciência do mundo, ele assinou, eu fiquei olhando, ele assinou para todo mundo. E eu não quis encher o saco dele, eu deixei a turma embora e falei, vou lá bater uma foto com o senhor Ademir. Aí cheguei perto dele, ele foi no banheiro. Aí eu falei, não vou atrás do homem no banheiro, né? Falei para ele, senhor Ademir, depois posso tirar uma foto?
Passou uns 30 minutos depois, a gente foi perto da churrasqueira, ele estava sentado almoçando, foi um dos últimos a almoçar, deu atenção para todo mundo, eu passei, ele pegou e apontou o dedo para mim, vem cá, garoto, vem cá. Me chamou, lembrou de mim, levantou da mesa e fez questão de bater uma foto comigo. Verdade. Olha a humildade, o homem tem mais de 900 partidas no Palmeiras, é o maior jogador, na minha opinião, do Palmeiras e na minha opinião da maioria das pessoas, uma humildade, e tem jogadorzinho hoje que faz 50 jogos pelo time, o cara não dá atenção, passa de fone de ouvido, então assim, tem que fazer esse registro, porque o Ademir da Guia é um cara sensacional. Eu acho que ele caiu, acho que ele saiu. Tá, agora que eu tô vendo aqui, vamos aguardar ele voltar, acho que o relato foi muito pesado, viu? Você derrubou ele, Ortega. Cara, coisa de corintiano, né? Eu vou falar coisa. Podia ser corintiano. Seu Ademir, o senhor tá por aí, seu Ademir? Não deixa a gente desse jeito, não, seu Ademir. Vocês são mais da gente de susto. Justo na pergunta do corintiano, dá nisso. Aí. Olha lá, ele voltou. O senhor tá ouvindo a gente, seu Ademir? Só soltar o mudo aí, acho que tá no mudo, seu Ademir. A gente não tá ouvindo o senhor. Vai ter que chamar o filho dele. Chama o filhão, isso que eu ia falar, chama o filhão. Agora vai. Oi, seu Ademir. Aí sim. Só para finalizar, então, seu Ademir, bem por isso. A sua humildade não tem preço. Isso aí é fantástico. O que eu vi, a paciência que o senhor teve, né, foi fenomenal. Agora, a minha pergunta. Domingos da Guia. Eu, como corintiano, eu tenho ele. A revista Placar fez uma vez uma enquete de todos os jogadores do mundo. Domingos da Guia entrou tanto no Flamengo como no Corinthians. No Corinthians ele faz dupla com o Gamarra, com os maiores zagueiros, os dois maiores zagueiros da história do Corinthians. Eu queria ouvir do senhor, eu nunca perguntei isso pro senhor, como jogava o Domingos da Guia, como é que ele é maior? Ele fez sucesso no Boca, no Nacional, um maior zagueiro de todos os tempos. Eu queria ouvir do senhor, como é que ele jogava? Conta um pouquinho do Domingos da Guia pra gente, senhor Ademir. Tá bom. Então, eu vou falar só um pouquinho antes desse carinho que eu tenho com o público, porque eu sei que muito, às vezes o avô, o pai, torceram para mim. A gente, às vezes, vai em algum evento e a gente fica, às vezes, 3 horas, 4 horas assinando camisa, batendo foto, fazendo vídeo. Então, é uma coisa que, para mim, por exemplo, é um prazer muito grande. Faço com toda boa vontade. Ontem teve pessoas aqui para mim assinar a camisa, hoje teve pessoas para mim assinar a camisa. Amanhã eu vou no almoço e vou assinar camisas, fazer vídeo. É uma coisa que eu não sei fazer vídeo direito, mas eu faço vídeo lá. Então, a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai fazendo. Então, às vezes eu fico 3 horas, 4 horas com o torcedor, e isso me dá um prazer muito grande, merecer esse carinho do torcedor, sabe? Agora, o Domingos da Guia, por exemplo, ele, para mim, na minha carreira, ele foi importantíssimo, porque ele acreditou realmente que eu podia ser um jogador profissional e me levou em alguns lugares, sempre falou para mim: Ademir, você está fazendo isso errado, procura fazer aquilo ali e tal, você não pode beber, não pode fumar, não pode namorar. Eu falei: nem namorar, pai? Não pode namorar. Então, eu procurei fazer tudo aquilo que ele me mostrou, tudo aquilo que ele pediu que eu fizesse, e com a ajuda dele, realmente, eu consegui chegar no Bangu, ser um jogador de infantil, juvenil, profissional. Sem ele, realmente eu não teria conseguido. Isso eu não falo às vezes, mas é importante, nesse momento, eu citar aqui. Mas eu não vi o meu pai jogar, porque ele jogou 2 anos no Flamengo, depois jogou 4 anos no Corinthians, ele parou em 48, e eu nasci em 42. Então, eu não consegui vê-lo jogar. Mas a gente sabe que ele era um zagueiro técnico, né? Um zagueiro técnico, saía bem com a bola, tocava certinho, não dava chutão.
E o mais importante é que eu herdei essa técnica dele. Então, foi mais ou menos assim. E eles eram em 4 irmãos. Tinha o lado de lá, o Médio, o Domingos, e tinha mais um. E tem uma foto do Flamengo, no time do Flamengo, os 3 irmãos num jogo, os 3 na equipe. Então, realmente, foi uma família que conseguiu, né? Conseguiu ter esses jogadores, e eu consegui herdar essa técnica dele. Eu falei para ele, pai, passa para mim, ele passou. Ainda bem. Maravilha, maravilha, muito legal, seu Ademir. Décio, né? A pergunta, Ronaldo, é isso? Ô, Décio Fábio. Décio, se você estiver ouvindo, por favor, faça a sua pergunta para o Ademir da Guia. Alô, acho que não. Está por aí, seu Décio? Eu acho que o microfone dele... Tá no mudo dele, ele está aqui, mas... Eu não ouvi, não. Está emocionado aí, seu Décio? Abre o microfone. Então, segue aí. Se ele abrir o microfone, depois ele fala. Vamos lá, então vamos seguir. Luciano, meu querido, antes de mais nada, que a gente já está naquela fasezinha, Luciano, de término, né, da live, né? Aquelas perguntas sempre sucintas e rápidas, Luciano, meu queridão. Aquele abraço. Fala aí para mim, a sua pergunta, meu irmão. Boa noite a todos aí. Queria agradecer, e é uma honra enorme poder conhecer e conversar um pouquinho com o senhor Ademir da Guia, que foi um dos maiores jogadores que eu vi na história do futebol brasileiro e até do futebol mundial, né? Obrigado. E, assim, o senhor, como um gentleman, como uma pessoa humilde, educada, cortês, carinhosa, eu fico pensando, eu não fiz essa pesquisa, desculpe aí, mas o senhor já foi expulso de campo? Rapaz, eu fui expulso, mas não fiz nada. Eu imagino fui que foi expulso, injusto, mas não fiz com nada. certeza. Mas fui expulso 3 vezes, mas brigando assim com o árbitro, com o jogador. Mas, graças a Deus, nada de machucar ninguém, nada disso. Maravilha. O Léo levantou a mão, né? O Léo, pode fazer sua pergunta aí rapidinho, por favor, meu queridão. Seu microfone está fechado. Boa noite para vocês aí, pessoal. Eu estava jantando aqui, por isso fiquei sem aparecer. Ademir, divino, bom te ver, né? Sou aqui filho do 7 de setembro da Água Rasa, então a gente já se viu pessoalmente lá. O que eu queria falar para você é assim, a minha pergunta qual centroavante você gostaria de ter no seu time da atualidade e qual a melhor seleção que você viu jogar, que você assistiu jogar, não que você tenha na sua época, mas vamos pensar mais atual aí, qual a seleção que você mais curtiu? De 82, eu acho que foi 70 no México, né? Eu acho que 70 no México, a seleção que ganhou muito bem. Não podemos esquecer também 58, né? Na Suécia. Léo, desliga seu microfone, Léo, está dando microfonia, por favor. Desculpa, seu Ademir, pode continuar respondendo. Porque na Suécia nós tivemos Garrincha, acho que Didi, Vavá, Pelé e Zagallo, né? Ganhamos da Suécia acho que foi 5-1, 5-2, né? 5-2. Então, esse primeiro campeonato que nós ganhamos foi espetacular. Ganhamos da França também, não sei se foi 3-0. Então, eu acho que essas 2 seleções, né? E esse ataque com Jair, Gerson, Tostão, Pelé e Riva, eu acho que também foi espetacular. Eu acho que essas 2 seleções foram lá, ganharam bem, foi espetacular. Seu Ademir, o centroavante qual seria? O centroavante. Centroavante que eu gostaria de jogar com ele? Eu acho. Olha, eu gostava muito do Coutinho. Coutinho era um jogador que jogava com o Pelé, mas ele era muito técnico. Fazia uma tabela certinho, lançava uma bola certa, fazia gol. Eu acho que o Coutinho foi um belo centroavante. Ô, senhor Ademir, por que o senhor acha que a gente não faz mais meia esquerda nato, como fazia antigamente? O senhor acha que o Brasil deixou de ser
o país de futebol, o celeiro dos craques, Ademir? Então, eu acho que hoje em dia a gente não está tendo mais, né, o meia-esquerda que era técnico, que lançava, que tocava, fazia as tabelas, não tem mais. Eu acho que hoje em dia o que a gente vê muito é os laterais entrando e cruzando a bola, jogadores, alguns que cabeceiam muito bem. Palmeiras, por exemplo, tem feito muitos gols de cabeça, tanto no escanteio, com os zagueiros. Então, esse jogador, eu acho que já desde o início, quando começa a garotadinha, ele já fica meio fora, entendeu? Eu acho que os técnicos hoje preferem jogadores mais rápidos, jogadores correndo, jogadores que marcam bem, vão e voltam. E aquele jogador técnico, eu acho que ele está ficando esquecido, realmente. O senhor Ademir, antes queria agradecer o senhor imensamente aí pela gentileza, a generosidade que o senhor teve com todos nós. Nós temos um grupo aqui, daqui a pouco a galera vai começar a mandar as considerações do que achou da live e tal. Eu vou mandar isso para o senhor. Eu queria dar uma mensagem aqui para os nossos amigos aqui que estão com a gente. Quando é que a gente, há 3 anos atrás, podia imaginar, dentro da nossa brincadeira, que um dia nós estávamos aqui falando com o Ademir da Guia? Quando que a gente podia imaginar isso? Né? Sem imaginar, né, Fábio? Não dava para dava, uma coisa dessa. Não dava. E sabe, uma brincadeira que está ficando séria. Esse nosso chama papo de torcedor, justamente porque aqui só tem torcedor. Então a gente gosta disso, de falar. Eu peço desculpas da nossa simplicidade, não tem nada de tecnologia, eu sempre falo isso para todos, mas o senhor, para a gente, foi a cereja do bolo, porque a gente nunca podia imaginar que um dia nós pudéssemos estar falando com o senhor, quanto mais apresentando o senhor aqui dentro do nosso mundinho limitado, só de torcedor, de cara que vai para o Morumbi, que chega 2 horas da manhã, que vai para os estádios, enfim, torcedor nato, aqueles caras aqui, tem gente que comemorou o gol do senhor, mesmo não torcendo pelo clube do senhor. Então, senhor Ademir, foi um prazer, assim, gigantesco poder estar com o senhor, só o senhor mesmo, para fazer a Gisele voltar, mesmo acamada, mas ela voltou, só o senhor foi capaz desse milagre, né? E, enfim, a gente está muito feliz com isso. E, enfim, senhor Ademir, muitíssimo obrigado, assim, eu estou emocionado. E, assim, seu Ademir e o grupo fazem parte da minha cura, já falei isso. Parabéns, Gisele, parabéns. Que bom, que Fábio, bom. eu acho que na linha muito obrigada. A gente precisa dedicar o programa a alguém, hoje é dedicado a Gisele. Pois é. A sua recuperação isso aí. Você pode, então logo está saindo daí, andando, voltando à sua vidinha normal, de alegria, assistindo ao seu Palmeiras. Espero que venha não perder, tá, Gisele? Parabéns. Obrigada, gente. Eu nunca vou dizer quando surge o Alviverde Imponente, mas a gente pode dizer quando surge a Gisele Imponente. Né? Parabéns para você. Não, é que eu estava enrolada com essas histórias do problema de saúde, com a programação da... Mas eu sempre assisto e adoro participar. Mas o divino, o seu Ademir, nem que eu estivesse lá no meio da cirurgia, eu ia... E só uma curiosidade, seu Ademir, ontem à noite o cirurgião passou aqui no quarto, eu internei ontem, né? E o assistente, né, do cirurgião veio conversar comigo. Eu tenho uma tatuagem do Palmeiras aqui no braço, né? Não sei se dá para ver aí. Ai, aqui. Deu para ver, sim. E aí ele percebeu, né, o assistente, e ele é flamenguista. Entendi. E aí começou a conversar, e aí ele falou que foi para Montevidéu, tudo, e aí eu tive que fazer a pergunta para ele, né? Porque ele estava lá. E eu falei para ele, doutor, conta para mim, estava ventando mesmo lá em Montevidéu? Ele quase me enforcou. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ainda bem que ele não quis cortar seu braço depois dessa. Ele também tinha tatuagem do Flamengo, então... Mas eu estou muito feliz mesmo, e realmente eu adoro as lives, eu adoro participar. Para mim, hoje,
faz parte da minha cura mesmo estar falando com vocês, especialmente com o seu Ademir também. Obrigado. E me tira do meu problema as lives, o futebol e o grande ídolo que o seu Ademir essa humildade. Eu não esperava menos do que isso, porque a gente que é palmeirense sabe que o seu Ademir é assim, entendeu? Obrigado, eu agradeço essa oportunidade, ainda que esse tipo de coisa nós não vivemos, né? Quando a gente jogava, não existia esse tipo de coisa. Ainda bem que meu filho estava aqui, me ajudou a colocar tal. Então, para mim é importante, né? A gente vai aprendendo cada vez mais. Muito obrigado, gente. Não, a gente quer agradecer. Se Deus quiser, obrigado, estou aqui em São Paulo e vamos fazer novas lives, né? É live. Isso. Seu Ademir, muitíssimo obrigado. Fica com Deus, gente. Aquele abraço, até uma próxima oportunidade com o Papo de Torcedor Esporte, hein? Com o próximo convidado, tá bom? Gente, obrigado. Aquele abraço, fiquem com Deus. Ronaldo, agora é com você aí, meu querido. Um abraço. Valeu, seu Ademir. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.